Olá! Saudações condominiais, porque hoje, terça-feira, dia de podcast do Papo Condominial Cast. E, como sempre, trazendo assuntos de extrema relevância para o nosso segmento condominial. Hoje nós vamos falar sobre transição energética para condomínios. Pessoal, eu tenho um convidado muito especial. E vocês vão saber por quê, né? O podcast hoje, vocês imaginem, transição energética para condomínios. E hoje, os meus convidados, mas ele é o embaixador do sol. Vocês acreditam que eu estou com o embaixador do sol? Não é para qualquer um, né? Então, hoje eu vou entrevistar um bate-papo condominial com Luiz Humberto Padula, administrador e embaixador do sol, e a nossa querida Tereza Cristina Mello, arquiteta e design de interiores. Gente, estão aqui meus convidados, tem tudo a ver com condomínios e sejam bem-vindos, Luiz. Muito obrigado. Te apresenta para nós. Obrigada, meu amor. Obrigada, Tereza. Bom, primeiro, um privilégio estar sentado na frente de uma referência nacional no meio condominial. É uma chancela, é um certificado eu costumo dizer que tem pessoas e produtos que têm o carimbo do certificado de qualidade e segurança no que entregam. Então, muito obrigado pela oportunidade para poder estar levando ao teu público todo esse trabalho que a gente vem desenvolvendo há mais de 10 anos na questão da sustentabilidade, principalmente na nossa caminhada da transição energética. E nessa caminhada da transição energética, no trabalho que a gente vem executando, a gente percebeu um nicho de mercado maravilhoso, um nicho de mercado seguro de trabalhar, que é o CNPJ do condomínio. Uhum. E para entender melhor e para ter uma postura perante esse mercado, nós percebemos também uma dor, que era o comercial não preparado e também não entendendo o compliance e o processo do condomínio, que ele, para efetuar melhorias no condomínio, passa por entendimentos com o síndico, Uhum. o seu conselho, e depois de muito bem trabalhada o projeto e aprovado síndico-conselho, aí trabalhar uma Assembleia Geral extraordinária. Então, dentro desse contexto, nós buscamos o quê? A profissionalização. Então, o primeiro passo que a gente percebeu de investimento foi o quê? Trocando ideia com a minha parceira, a minha esposa, a Tereza, de buscar a profissionalização como síndico. Eu sou síndico profissional, Uhum. como administrador, né? E dentro da caminhada também fizemos a especialização em ESG, que hoje é Importantíssimo, né? Que trata muito da sustentabilidade. A governança, né, dos processos, né, internos. E diga-se de passagem, tu como síndica profissional e todos os síndicos profissionais que nos escutam, o condomínio é uma empresa, né? Com Tem que enxergar certeza. é uma empresa. Então, e atualmente eu estou cursando pós-graduação em engenharia fotovoltaica e energias renováveis, com toda essa onda fabulosa aí da transição energética, e espero, no nosso bate-papo, ajudar e me colocar à disposição de todo o teu público. Com certeza. Tereza, minha querida, te apresenta. Já nos conhecemos, né? Lá de Santa Catarina, Florianópolis. Floripa. Uhum. E o Luiz eu também conhecia, só não como embaixador do sol. Então, nessa época a gente vinha já construindo esse projeto, né?
eu já venho aí da área da arquitetura, do designer, alguns anos, décadas. E com 49 anos eu transitei para algo que eu realmente adoro. Os meus olhares são muito fortes com relação à sustentabilidade. Nós sempre trabalhamos com isso. E eu resolvi fazer mentorias, me tornar uma mentora, né? E de olhar criativo dentro desse núcleo todo que nós migramos, que foi realmente a parte de solar, né? Do embaixador. Então, eu me torno hoje uma headhunter, né? Onde eu faço muitos contatos, trabalho com grandes contatos. Nós estamos abertos a realmente criar situações aonde tu não imaginava que lá naquele momento, que lá naquele lugar, nós poderíamos estar construindo algo diferente. Nesse movimento, a comunicação é algo que sempre me encantou. Então, eu gosto muito disso, eu acolho muito as pessoas, eu trago esse network e, vamos falar de outra maneira, eu coloco o Padula no palco. Embora nós temos essa conexão muito de, realmente, não é o vendedor, mas sim é aquele que vai te fazer transformar algo, né? O que nós temos tudo de graça, o que a gente sempre fala, sustentabilidade é algo lindo, né? Então, várias palestras que eu vejo o Luiz falar, vários atendimentos que eu vejo ele fazer, e fala, gente, nós temos tudo de graça, e está aí para ser realizado. Então, esse é o nosso movimento, e eu faço toda essa parte, não administrativa de números, mas é a parte realmente pessoas, né? Criar esse cenário. Perfeito. E antes da gente adentrar aí nesse assunto maravilhoso, importantíssimo, que é a transição energética para economias, eu quero agradecer aí aos nossos apoiadores, né, que fazem com que o nosso podcast ocorra todas as terças-feiras. Então, Aliança Condomínios, Shalom Rain Advogada, as 7 Condomínios, querido colega Jerônimo, Blessed Facilities, Ruger e Rosa, advogados, Dalla Porta, consultores, Simclass, que é uma escola de síndicos, e os nossos apoiadores institucionais, Assocíndicos RS, Deocave e Anacom. Então, nosso muito obrigada a essas empresas que investem em programas como esse para trazer assuntos de relevância para o nosso meio condominial e, dessa forma, elevando cada vez mais a régua do mercado. Então, vamos falar um pouco com o nosso embaixador do Sol. Cada vez mais, né, a gente busca aí economia. Economia com qualidade. E falaste uma coisa muito importante, que tu já estás bem alinhado no processo da gestão condominial, né? Que é primeiro conversar com o conselho, né? Passar a ideia, os pontos positivos, como pode ser feito. Aí, depois disso, bem redondinho, levar para uma pauta de assembleia, né? Que é para o síndico ficar resguardado de qualquer problema futuro, né? Eu sempre digo assim, às vezes, por mais que algo seja para economia, a gente
tem que estar respaldado, né? Para evitar que lá adiante alguém venha com alguma coisa, porque na vida a gente sempre vai encontrar, né? Eu digo, aquelas pessoas com um espírito não tão elevado que gostam de incomodar. Fala um pouco para nós aí, Pachá. Então, foi brilhante nas tuas colocações e a gente percebeu que não tinha essa organização, vamos dizer assim, né? Então, nós criamos toda uma metodologia de atendimento. E dentro da metodologia, ela leva a esteira até o financeiro. Então, quando nos é dada a oportunidade, que a gente também tem que ter a percepção se tu aceita ou não, para tu dedicar energia, porque até então, para entender, e quando tu fala qualidade, né? Hoje nós trabalhamos com o que tem de referência no mercado, que é os equipamentos da WEG, chancela WEG, ancorado na Solture WEG, que é uma integradora 5 estrelas da WEG, hoje com mais de 9.600 usinas instaladas no Brasil, que dão toda essa segurança no processo, com quem fazer e com qual equipamento instalar. Eu costumo colocar nas minhas falas, em reuniões e palestras, é um tema que o Harry, que é o diretor WEG, do departamento solar da WEG, bate muito na bancabilidade da WEG. Por uma questão de informação para os senhores, hoje a WEG é a terceira maior empresa do Brasil, está em terceiro lugar na Bolsa de Valores, ultrapassou a Vale. Nossa. Tem indústrias nos 5 continentes. Então, com certeza, o senhor e a senhora que estão presentes podem ter certeza que ela garante os 30 anos de garantia de geração, que a WEG vai estar aqui daqui a 30 anos. Então, dito tudo isso, também por trás nós possuímos na análise do condomínio um engenheiro Rodrigo, especialista em engenheiro eletricista, especialista em gerador de energia, que muitos condomínios não têm gerador de energia. Sim. Né? O engenheiro civil, para dar segurança à questão da vistoria do telhado, que é uma grande dúvida em relação com tem telhado, para que os dois balizadores já têm telhado, e o condomínio por si só ele tem crédito, né? Essa falha inicial, Exato. que é um nicho de mercado com certeza de fazer negócio. São recebíveis certos, né? Então, e dentro disso, na caminhada que a gente vai exaltar, nós estamos vivendo aí a transição energética e esse ano vem uma onda muito forte da questão do eletroposto e das baterias. E nós estamos vendo caos aqui, que deu Porto Alegre novamente, de falta de energia. Né? E você fica refém. Aí é um elevador que não funciona, porque nem todos os elevadores de prédios têm tecnologia de sustentação, independência, né? Sabe, tecnologia. Hoje tem elevadores independentes. Né? E também na questão, olha que detalhe interessante, fico sem água. Se eu não tenho energia, a bomba d'água não manda água para as caixas. Então nós já temos cases em Florianópolis com condomínio já com isso aplicado, que a gente enxergou e mostrou isso para o condomínio. Então a gente vem, não é só... Nós estávamos comentando aqui fora no bastidor, né, Tereza, a respeito do outro assunto, nós saímos da vala comum. Não é um vendedor de placa. Sim. Nós entregamos realmente uma visão como sendo um síndico olhando do seu lado. Você que está aí na sindicatura. Nós olhamos o seu lado e levamos com muita maestria o assunto. Então, desculpem o que eu vou colocar, é muito difícil dizer não para nós. Que a gente leva também a pasmem, aqui em Porto Alegre, Rio Grande do Sul, o financiamento, no caso, pré-fixado está mais barato que a energia. Ontem aprovamos em Cachoeirinha um condomínio que ficou R$500 mais barato, era 5 mil hoje, do fator de energia, o financiamento pré-fixado, eu não vou dizer qual a cooperativa, ficou 4.500 pré-fixado. Quer dizer, são 5 anos pagando 4.500, saindo das bandeiras tarifárias, saindo do caos da energia, saindo do aumento de energia e a segurança e a valorização, que é muito importante, a valorização do condomínio com selo verde sustentável. Daí para diante, os processos que são planejados de implementação de eletroposto, que também requer um estudo específico de carga de energia,
É um assunto maravilhoso, tem muita coisa que a gente comentar, porque a gente chegou, que é um outro tópico, que é a modelagem da geração, que é levar. Nós fomos aplaudidos de pé um ano atrás, num evento de condomínios para síndicos profissionais, porque pela primeira vez houve uma entrega para o condômino. Fica na sequência aí para a gente explanar o que é. Que o condômino também recebe economia de energia. Então, vamos explorar aí um pouco mais isso, porque a gente precisa, né, levar soluções, né, sustentáveis para os condomínios. Então, eu já quero que a gente entre nessa esteira aí, porque fala-se muito nas placas solares. Eu não sei se seria esse tipo de trabalho. Então, eu quero que tu entre mais a fundo, né? O que vem ser a transição energética? Transição energética, por si próprio o nome, tu é uma mulher muito prática, né? Sou muito inteligente. Que é simples, é transição. Eu saio de um local, eu Sim. saio de um fornecimento, eu vou transitar daqui para o do X para o Y. Aham. Então, dito isso, nada mais do que eu migrar. Olha que legal, eu peguei essa máxima uns 2 anos atrás com o cliente. Muito obrigado, senhor Luiz. Eu vou deixar de pagar aluguel para a concessionária. Então, você deixa de pagar aluguel para a concessionária e usa esse valor, que já está ordinariamente aprovado para o ano, Sim, sim. e vai pagar um financiamento pré-fixado que vai te entregar toda a tecnologia. Só que, nesse interim, nós entregamos imediatamente, até que isso esteja rodando, que leva em torno de 60, 90 dias, porque requer estudos, RT, engenharia civil, como eu falei, Sim. telhado, parte elétrica, o parecer técnico de acesso, né? E a vistoria pré-instalação, entrega, instalação, em torno de 60, 90 dias. Mas, antes disso, nós já entregamos, no mínimo, de 8% a 20% de economia com a GD. Nós possuímos aí, em parceria com a WGG, que é uma grande empresa também do mercado de geração distribuída, entregamos esse valor de 81 centavos do quilowatts por 61. Não só para o que eu tinha comentado, não só para a área comum do condomínio, mas para todos os moradores. Uhum. Então, somos a única empresa que levamos 2 modelos de geração, que é a geração solar através de placas ou módulos, através da sua usina fotovoltaica, Certo. ou através de uma GD. Eu trago das nossas usinas e injeto ou para o condomínio e moradores. Aí, quando o condomínio passa a gerar, ele sai da nossa usina e ele tem a geração própria. Mas todos os moradores passam a ter uma transição, uma transição energética da CE Equatorial, da RGE, para a WGG. Eles passam a ser também sustentáveis, recebendo energia na bandeira verde. Sim. Não serão mais cobrados bandeiras tarifárias, que, por exemplo, agora em maio vem a bandeira amarela já, então são 12% de aumento. E isso reflete numa conta bem prática, uma fatura no mínimo do ano bonificada. Então, a nossa caminhada junto no processo da transição energética também traz essas questões de segurança. Uhum. Eu comentei em relação ao que aconteceu segunda-feira e está previsto hoje o vento de 70 km por hora. Nem me fala. Então, o que eu quis dizer, não é para assustar, mas a questão da mudança climática ela veio para ficar. Exato. E a transição energética, te respondendo, finalizando, ela vem com isso. Eu tenho a bateria para me colocar também no meu apartamento. Sim, eu posso colocar uma bateria no meu apartamento, sem precisar ter placa. Também. Então, as soluções que nós temos são muitas. Então, a gente tem uma entrega
teu padrão, Maureen, um padrão diferenciado de atendimento ao cliente e que exige, né? De modernidade, informação, entrega e economia. Perfeito. Tereza, como tu vê a aceitação, assim, já mais para esse lado de que tu trabalha aí muito, Esse olhar sustentável? esse olhar sustentável? Eu vejo que as pessoas já estão bastante conectadas, mas existe um nicho que ainda nos coloca um pouco de lado, dando prioridades para coisas que não vão nos trazer, não nos trazem realmente resultados palpáveis, né? E que, como o próprio Luiz estava falando, nós temos que nos preocupar e investir. O investimento, como eu falei anteriormente, que é um investimento, ele é um investimento barato, pequeno, porque você vai ter tudo isso de volta para você. O retorno é certo. O retorno é certo. Mas ainda temos que conversar, como a gente fala, a grande, 90% das nossas assembleias, das apresentações, elas são magníficas. Existem esse 10 que ainda fica um pouco... será? Me liga mais tarde. Eu acho que não vai ser agora. Ele acha que o futuro é futuro. Ele acha que não começou. E muito pelo contrário. Nós já estamos nessa realidade, né? A gente tem as metas até 2050, né? Para a questão da diminuição da emissão do CO2, né? Sim. Então, veja bem, eu vou um pouco mais longe, não é nem barato, né? Tu tem o ordinário aprovado, pagas a tua energia. Sim. Tá lá. Então, eu sei que tu falou ali no início, eu não encontrei ainda um síndico que tenha coragem, porque dentro de uma estruturação eu estou diminuindo o custo. Se eu estou diminuindo o custo, claro que tem implementação de equipamento, né? É bem polêmico o que eu vou falar, tá? Claro. No meio da sindicatura. Em conselho, eu aprovaria, porque eu estou diminuindo o meu custo. Sim. Mas, em função de ser equipamento, e aí, eventualmente, eu tenho coberturas, né? Então, é relevante e fortalece. Eu até brinco, né? Eu não sei se eu devo fazer essa brincadeira, que às vezes, em conselho, que eu me sinto mais à vontade, ou vocês fazem, ou vocês param um pouco, porque não tem, é matemática. Eu tenho X, vou diminuir X, eu vou dar um salto na questão geração de energia, vou modernizar, vou valorizar o meu imóvel e não vou gastar. Olha, mas como assim? É por isso que é importante, da ancoragem que a Tereza faz, a gente perceber que tem abertura, a gente investe. Claro. Percebendo que não tem abertura, tu nem caminha, porque não vai acontecer, porque não tem a sinergia, né? A sinergia. E, vamos dizer assim, você não está preparado, mas eu sempre coloco, se você não fizer agora, você vai fazer e de repente vai sair mais caro. Com certeza. Eu falo muito da coragem também, que muitas pessoas, elas sabem, os próprios síndicos, o quanto é importante, mas eles não têm coragem. Eles têm medo do condômino, eles têm medo do julgamento. Então, isso acaba travando muitas oportunidades, né? Agora, eu vou falar que isso vai mudar muito rapidamente. Síndicos e síndicas, cada vez mais as mudanças climáticas vêm afetando a vida de todos nós. E não é só no Rio Grande do Sul. Não. Né? É no Brasil, é em todos os países, né? Estão sofrendo com essas mudanças climáticas. E nós não temos como ficar sem energia, consequentemente, sem água. Então, é um bem, é uma melhoria extremamente necessária,
né? Como eu disse para vocês, que o assunto hoje seria extremamente relevante, porque nós estamos sentindo na pele todos os acontecimentos que têm sido muito frequentes. Então, o síndico e síndica que não ficar atento e não levar este assunto para uma assembleia está fadado a ser muito criticado. Então, minha sugestão, conheçam, chamem uma assembleia extraordinária exclusivamente para esse assunto, porque ele tem que ser bem debatido. As pessoas têm que fazerem as perguntas necessárias, todas as dúvidas que tiverem em mente, e o quanto isso vai ser lucrativo para o condomínio, né? É um benefício, é um investimento. As pessoas têm que mudarem o conceito. Isso vai ser um gasto, não sei. Às vezes estão preocupados lá com perfumaria, né? Com decoração disso, decoração geral. Mas o que adianta, né? Tu te preocupar, por exemplo, verão. Eu quero embelezar lá a piscina, trocar cadeira, trocar isso, trocar aquilo. Se tu não investir nessa parte da energia, porque sem luz, tu não vai ter água, porque se ficar muito tempo sem energia, tu vais acabar ficando sem água. Então, parabéns pelo trabalho, porque cada vez mais as pessoas têm que pensarem nesse sentido. Tô certa no que eu tô falando? Tu tá, eu quero chancelar o que tu coloca de duas maneiras, fortalecer a tua fala. Primeiro, eu transformo o custo em investimento. E isso tem dado, paz, meus senhores, tem dado 2,8%, 3% de retorno. Qual investimento financeiro que tu pega o teu dinheiro hoje, põe no banco, te dá? No máximo 1%. Bom? Então, as discussões financeiras também a gente consegue argumentar e mostrar que vale a pena. Segundo, Mauri, é uma vez só que tu faz. Tu é uma síndica profissional, tu sabe todo o restante dentro do condomínio, tu tem prazos e pintura, manutenção de elevador, manutenção de bomba, limpeza de caixa, cisterna, tudo no condomínio é sequencial, eu tenho que estar fazendo, eu tenho que estar repetindo. São despesas ordinárias, como a gente fala. Exatamente. São aquelas fixas que a gente não foge disso. Exatamente. Aí tu tem uma despesa ordinária fixa que tu vai transformar em investimento, investe uma vez só e não tem mais. E senhores de Porto Alegre, algumas capitais, por exemplo, Porto Alegre tem o IPTU verde, que se você colocar sua usina fotovoltaica, vai contribuir com o IPTU, não só para o condomínio, mas para todos os moradores. Então, os ganhos, esse trabalho que como eu comentei no início, que a gente mostra o ecossistema de entrega de tecnologia, soluções e benefícios financeiros. Não sei, eu acho que tu já deve ter feito chamada para cobrir conta de energia. Porque tu tem lá uma ordinária que diz que aquela ali é a minha média. Mas aí tu citou muito bem a mudança climática. Sim. Aí vem uma bandeira 2, que é 20%. Mas isso não está lá no teu planejamento financeiro. Previsão. Não está. E aí, eu saio dessa brincadeira e teoricamente, esses 5 anos está lá. Vou dar um exemplo, não vou citar o condomínio, vai ficar 4.500 pré-fixado. Ele sabe que vai ser aquilo ali e não vai mudar. Então, gente, é como tu falou, ou tu faz, ou tu faz. Só que tome muito cuidado com quem fazer. Sim. Isso é muito importante, tá? Então é o que a gente busca, ancorar e andar do lado. Por isso que eu estou muito feliz. O valor que tem para sentar nessa mesa, do lado dessa magnitude que é tu, Mauri, é imenso. Então eu cada vez mais eu me chancelo, cada dia que passa, agradeço a Deus
pelas aberturas e os momentos que tem me proporcionado. E tenho certeza que nós vamos também, vamos fazer esse trabalho, óbvio. Né? Tu fez um comentário, uma brincadeira que a gente fez, em termos de atitude, eu tenho certeza que tu vai me dar oportunidade na tua organização, na tua sindicatura, que hoje tu tem aí, já teve mais, né? Dos teus 13 condomínios, o número da sorte. Então, realmente é um momento de cuidado e que solução tem. Então, e eu tenho esse dinheiro já disposto para mim. E vou fazer só uma vez, não faço mais. Claro. É uma grande... é um grande investimento, realmente. Por isso que eu digo, as pessoas têm que estarem preparadas, né? E o síndico da atualidade, o síndico que quer evoluir, ele tem que pensar, né? Com essa cabeça de empreendedor. Como empresa. Porque o condomínio é uma empresa sem fins lucrativos, Exato. mas é uma empresa, Perfeito. né? Então, É uma tem comunidade, né? que pensar no melhor para o condomínio. E pensar no melhor. Melhor para o condomínio e para os condôminos, como a gente citou Sim, aqui, a o entrega. condomínio todo, né? Sim, e que a gente tem a entrega para o senhor condômino também. Somos Assim, para as unidades... Também temos a entrega. Para as unidades autônomas também, que terão benefício com isso. Não só as áreas comuns. Não, que a gente trabalha com a questão da GD ou o projeto de bateria individualizado para cada apartamento. Perfeito. Deixa eu ver aqui. Mais alguma questão que a gente poderia salientar, assim, para as pessoas? Por exemplo, em quanto tempo tu faz? Eu convoco lá uma reunião com o conselho. Ok. Pela tua experiência, pelas reuniões que tu tens feito, ou até assembleia de condomínio, que tempo mais ou menos dura essa explanação, a tua explanação, os questionamentos das pessoas? Pegando a tua pergunta, eu vou pegar o última, que foi ontem, a última aprovação, entre eu conversar com o síndico e até a assembleia dia de ontem, 15 dias. E aí, na assembleia, 20 minutos, porque estava construído. Então, em outras palavras, o síndico... Já foi costurado com o conselho e síndico? Foi construído e qual foi a fala, né? Eu recebi o embaixador do Sol, tive entendimento, acreditei e vi que realmente era uma grande diferença, investimento. uma grande atitude nossa. Convoquei o conselho, em conselho, senhores, aprovou. Eu fui no nosso parceiro financeiro e conforme o embaixador do Sol que eu trabalho com índice de 2.0, já foi para cima, já tinha dado economia, ele conseguiu 1.76, que eu sei que vai dar menor. Então, está viável, nós vamos economizar. Em outras palavras, não vai ter rateio, nem chamada de capital. Agora eu abro a palavra para o embaixador do Sol apresentar. Então, por isso que aquela minha fala, quando há a sinergia, a conexão, o entendimento, e eu tenho que ter também a humildade de saber que eu só sei que nada sei, e esse síndico é um síndico profissional, advogado, especialista na área condominial, ele foi muito humilde e fez exatamente dentro da direção que eu dei. Foi um sucesso. Hoje eu estou voltando lá para nós alinharmos a questão do eletroposto também. Então, respondendo, não passa mais do que 20 minutos explanação, porque também tem muitas pessoas que já aderiram. Ontem mesmo tinha dois lojistas que têm na sua casa a usina fotovoltaica. Então, acontece muito isso também, contribui bastante, ajuda muito. E o que nos coloca
num diferencial em termos de segurança e credibilidade. É importante salientar a Soltura e WEG com os produtos e entrega da WEG. Então, fica realmente... quantas usinas você tem? São 9.600 usinas. Qual é o produto? WEG. Então, vamos dizer assim... Não tem o que Posso falar? contestar, claro. Além de tudo isso que a gente está falando aqui, nas dificuldades que as pessoas encontram, os próprios síndicos de estarem colocando isso em pauta, de estar explicando. Então, contem, vocês têm, já existe uma pessoa que realmente se preocupou. Um dia nós olhamos e falamos, precisamos nos mexer, precisamos fazer algo. Chame o embaixador do Sol, ele vai te dar todo o caminho, ele vai construir contigo, né, esse cenário. Recentemente, eu fiquei muito, muito honrosa, muito, muito feliz, né, por todo esse movimento, por essa chamada do embaixador do Sol, ele concretizou o primeiro projeto quilombola no Rio Grande do Sul, do Brasil, que foi aqui Bacana. Então, foi lindo, tá lá, sabe? É lindo quando tu chega e tu vê Quilombo dos Alpes. tu vê todo aquele cenário pronto. Então, quer dizer, foi alguém que realmente não sabia, não é que não tem essa facilidade de poder passar, comunicar, mas chamou o embaixador do Sol. Independente, é isso que a gente quer. Você não sabe como conduzir? Procure, sabe? Já existem pessoas, o embaixador do Sol é uma pessoa que realmente o propósito dele, o nosso propósito é estar realmente aliados a construir algo magnífico. Então, foi bom, eu ia deixar um pouco mais para frente. Uhum. Tu comentou lá no nosso preparo aí para a entrevista, dignidade. Então, dignidade e humildade, né? São coisas assim. E quando a gente recebeu essa bênção, vamos dizer assim, a gente tratou com muito carinho e isso mostra mais do que nunca que a Solar é acessível para todos. É um projeto de Minha Casa Minha Vida, 50 casas numa comunidade quilombola. A primeira comunidade do Brasil, quilombola, que cada morador vai ter a sua geração própria de energia. Então, fica mais uma vez o recado, é acessível para todos, para todas as classes sociais, inclusive. Então, não tem porquê. E a gente, como propósito do embaixador do Sol, é levar essa luz para todo mundo. E a energia está de graça. O Sol vem todo dia. Só tenho que ter... E como? Como? Eu só tenho que ter a tecnologia para transformar a energia disponível do Sol, né, da ultravioleta, da luz, em energia. Né? Então, a gente está aqui vem se posicionando, mostrando essa situação de possibilidade, e que é totalmente viável o processo dentro do condomínio, tanto para a área comum quanto para o condomínio. Perfeito. Embaixador, quando és convidado para apresentar, seja para o conselho, seja em assembleia, já processo mais adiantado, levas algum material para o pessoal ver? Porque eu sempre digo que gaúcho é um povo muito visual? Desconfiado. Bairrista. Eles querem ver, como é que é? Como é que fica? Como é que é esse processo? Existe alguma apresentação para que as pessoas possam ver? Seja lá, passar em PowerPoint. Ou leva. Sim. Vamos lá. Eu te atendi, tu me deu ok. Antes de ir para o conselho, eu faço as vistorias. Faço as vistorias técnicas de telhado com o engenheiro, né? Faço a vistoria com drone, com piloto de drone, nós possuímos na equipe. E ainda a vistoria de tráfego, de carga de energia, né? Que também é um cuidado que não estou aqui para criticar, mas é muito importante você, síndico, fazer a sua vistoria e manutenção anual da sua
das suas instalações elétricas. Para que, com essa informação, nós possamos passar para o nosso suporte de engenharia que fica em Jaraguá, e eles darem ok e fazer o parecer técnico de acesso. Esse estudo, quando o condomínio diz assim, olha, eu gostaria de apresentar em assembleia. Tu faz um estudo para dar o orçamento. Esse estudo, essa viabilidade técnica, ela é gratuita? De que forma que ela se tornou gratuita? Quando eu sentei contigo, síndica, porque eu faço hoje a primeira matemática. Faço a venda comercial matemática. Sim. Se ele entendeu que realmente, se ele cursou matemática, vamos dizer assim, porque vai entender a conta e vai ver que vai ficar mais barato, tá? Não leva a mal, mas... Claro. Né, a questão da economia. Porque os balizadores, vou repetir o que eu falei, né? Balizadores, para mim, dá o passo para avançar no processo, é o que? É o ter telhado, área, e, digamos assim, nós temos um case em Floripa, que era um condomínio, só abrindo um parênteses, tá? Que isso é sensacional. Um condomínio que não tinha telhado, conta de R$8 mil, aí nós fomos no mercado financeiro e achamos uma operação que cobriu com os R$8 mil um terreno e a usina instalada. E desse terreno, dessa usina instalada, vai ser feito uma geração de energia, vamos dizer assim, à distância. Né? Eu vou produzir energia e vou injetar nessa unidade remota, energia remota. Então, o primeiro prédio do Brasil que está sendo entregue com essa solução. Por isso que eu falo que nós achamos a solução. Tá? Então, feito esse entendimento, aí sim há um investimento de movimentar a estrutura técnica para entregar segurança. Porque até então, a questão financeira deu ok. Agora eu tenho que saber se tem capacidade de receber a carga de energia que eu vou produzir lá, que é um sistema on-grid. É um estudo. E o telhado ele tem capacidade de para receber as placas. A instalação. Então, tudo um step by step de sinergia e conexão que se valoriza passo a passo. Com isso, aí vamos para o conselho. Passou pelo conselho, a mesma apresentação que a gente faz no conselho, a gente em visual, audiovisual, com layout de instalação e com todos os detalhamentos necessários, porque numa assembleia tu não pode te aprofundar muito, mas como eu já falei lá, a orientação que a gente dá para o síndico já fazer a apresentação, passou por mim, aprovei, passou pelo conselho, aprovado. Tá tudo ok, e financeiramente, ele explica já, vou pegar isso aqui, vai economizar até aqui a operação, lá feita na nosso parceiro financeiro, e nós vamos economizar. Ou, se vocês acharem por melhor, que eu já fiz, decidiram em assembleia não fazer o financiamento. Tinha um fundo de caixa e pegaram, claro que aí feito... Usa o fundo de reserva. Um fundo de reserva e a gente faz uma negociação em até 4, 5 vezes, sem juros, com o processo do cronograma de entrega da obra também, que a gente alerta, nunca pague nada adiantado, pague por entrega, né, que é a assinatura do contrato, entrega da mercadoria, finalização da obra e finalize com pagamento depois que a sua concessionária trocar o relógio. Tá? É uma sugestão que eu dou para o processo. Dentro do acredito que eu tenha te respondido, sim. É feito todo um embasamento, é um projeto, um estudo, como tu falou lá no início aí do nosso bate-papo, a segurança de quem... Então, realmente fica sem argumento. Exato. Não tem o que tu contestar em relação da entrega. Mas eu me refiro assim, o povo, né? Os condôminos gostam muito de ver, por exemplo, é claro que tu não vai ter o vídeo, tu vai ter o estudo para o condomínio, mas eles vão dizer, tá, mas como é que é mesmo? Tu tem algum vídeo que tu mostre como vão ficar as placas ali em cima? Sim. Uma outra obra, né? Começando a ser feita. Entende que isso é muito importante, porque eles querem ter essa ideia. Está colocando a questão de como instala. Por exemplo,
eu já fiz em tal condomínio. Eles querem Não ver, vou né? mostrar para vocês como que é feito. Aí tu vai pegar um condomínio semelhante a este que tu vai participar da assembleia e tu vai mostrar, olha, nesse condomínio que é semelhante a de vocês, foi feito assim, assim, Veja que assim. interessante que tu está falando. Tu é muito inteligente, muito boa, tá colocando aí oportunidades que eu ia deixar passar. Nós abrimos a operação em São Paulo e o síndico profissional de São Paulo disse: eu quero ver a obra de vocês. Aí nós, É exatamente isso que você é só isso que falta para fecharmos, para firmarmos Aham. parceria? Sim. Pegamos, pagamos as passagens para ele e um conselheiro, São Paulo, vieram, primeiro conheceram a empresa, conheceram a VEG, e depois visitaram 3 obras. Finalizado, contrato assinado, deixamos eles no aeroporto, voltaram para... E hoje São Paulo é muito próspero. É um mercado magnífico, e eles ficaram... Aí que entra o detalhe, né? Não somos melhores que ninguém, a gente procura ser... É uma frase do nosso CEO, Ricardo Mansur, da WGG: eu não quero ser o maior, mas sim o melhor. E aí o melhor ele tem o seu valor. E aí e hoje São Paulo está prosperando de uma maneira porque eles não viram em São Paulo, que é o coração do Brasil, eles não Que viram, estão sempre anos-luz à frente. não viram nada igual em São Paulo à nossa entrega. Então a gente tem a fé, porque tudo é divino, sabedor que nós estamos no caminho certo, e repito, mais uma vez, não é por acaso que eu estou aqui hoje sendo entrevistado por você, que é uma referência no meio de todo o nicho mercado condominial e da sindicatura. Obrigada, meu querido. E eu fico muito, muito Nós feliz estamos por muito felizes. conseguir trazer, né, pro nosso público aí, qualidade e entrega. E economia, né? Exato. São coisas, assim, importantes, porque tem prioridade, né? Ninguém hoje vive sem luz e sem água, Exatamente. né? Já foi o tempo do lampião. Já é. Faz Nada funciona. tempo, né? E o carro elétrico está na porta. E o carro elétrico está na porta e ainda com muita dificuldade de aceitação nos condomínios, ou seja, as pessoas estão adquirindo os carros elétricos sem antes saber se o seu condomínio Tá tem adaptado. condições, Exatamente. porque, pessoal, isso é importantíssimo, é um detalhe que tu colocou. Eu tenho clientes que já compraram, tá, e aí o que o condomínio... Não, só um pouquinho, isso aí É toda a rede. necessário um estudo de um engenheiro elétrico para ver as condições da rede do condomínio, fazer um projeto, se será um ponto, né, dependendo do número de Sim, de carros. de unidades que tem, né, daqui a pouco, sei lá, Tem a um solução. prédio de 100 unidades, 30%, 40% resolve ter carro elétrico, E aí? um ponto de carregamento vai ser O insuficiente. ponto-chave do processo é que a gente costuma, dentro dos treinamentos, do aprendizado, antes do teu carro elétrico, exatamente o que tu falou. Como que eu vou carregar e aonde que eu vou carregar. Então, a gente faz muita consultoria, levando em conta, a gente até me propõe aí dentro do desenvolvimento, já que tu tem essa necessidade, para a gente fazer essa vivência, essa experiência, é a análise de potência do condomínio, tá? Porque quando ele é feito a estruturação, o projeto, ele é estruturado com uma projeção de entrega de potência. Não só dentro do condomínio, mas da rede, tá? Então, aí é o chamado parecer técnico de acesso. Então, quando tu faz essa avaliação, a gente faz com equipamento para saber a média de potência durante uma semana, nós vamos saber se está com a potência já no limite, se está sobrando ou se está faltando. Pode ter, porque tem condomínios que foram elaborados na época do ventilador,
ou brincando como tu fala na época do lampião. Então, hoje, dentro de casa, tudo é elétrico, ok? Tudo. Então, tu pode ter uma surpresa, vocês estão aí com uma subdimensionamento, está faltando energia, está tendo com risco de incêndio. Exato, até a fiação extremamente antiga, fora das normas da lei. Nós tivemos essa experiência no condomínio Floripa, no centro, identificamos, nós fomos para fazer esse estudo do eletroposto e ele não... aí o que aconteceu? Para tudo, fez toda a reforma da rede elétrica. Olha que como foi legal. Olha o impacto de tu ter um profissional qualificado, de ter entendimento que a venda é uma consequência do teu atendimento, entendeu? E a questão, só para tranquilizar, gente, que tem uma polêmica que diz que o carro elétrico pega fogo, o carro elétrico não pega fogo. O que pega fogo é a instalação do eletroposto mal dimensionada, mal feita e não sendo feito um estudo pré em relação ao que nós estamos comentando, tá? Então, passa por realmente tu ter um profissional qualificado, e se tem. E antes de ter o carro elétrico, verifique aonde você vai guardar e onde é que você vai instalar. E vamos assim, né? Por exemplo, eu sempre sou um pouco detalhista no meu trabalho, né? Essa apresentação que nós aprovamos ontem, Cachoeirinha no centro não tem eletroposto. Imagina. Aí quando nós colocamos em pauta e mostramos a visão do negócio, não, põe aí, já vamos, veja aí para nós fazermos, instalarmos um aqui no condomínio. Então, é importante. É muito importante. Que as pessoas precisam realmente. Gente, nós já estamos aí, chegando ao final do nosso podcast. E, mais uma vez, quero agradecer imensamente a participação de vocês. Eu acho que é um assunto que merece um evento específico para ser bem explorado. Né? Obrigado. Vamos pensar nisso. Eu, como presidente da Associação de Síndicos do Rio Grande do Sul, vou promover algo, né, nesse sentido. Depois eu agendo com vocês, acho importantíssimo fazer essa explanação para vários síndicos, né? E levar, como eu te disse, material. Olha, isso é feito assim, além de todo esse esclarecimento, porque as pessoas são muito visuais, né? Não, eu quero ver como é que vai ficar. Como é que é isso? Porque nem todo mundo vai ter a disponibilidade. Tem essa facilidade. Disponibilize passagem de avião, isso, aquilo, para ir visitar o local. Sim, claro. A WEG já é, né, uma marca muito conhecida e de muitos anos. E a Soltura e WEG, que é a integradora, né, só pra, não te cortando, não fortalecer a tua fala, para entender o que é uma integradora 5 estrelas. Ela sofre auditoria direto da WEG, precisa estar dentro dos padrões de atendimento, desde a parte de engenharia de entrega, instalação e pós-venda, padrão WEG, e necessita ter um padrão mínimo de R$1 milhão de compra por mês. Imagina. Então, tem uma máquina de vendas muito séria. Aliás, eu quero aqui mandar meu elogio ao diretor comercial Bruno, que vem fazendo um trabalho excepcional. A Cristiano Rossi, meu parceiro de negócio, tanto em São Paulo quanto no Rio Grande do Sul, onde eu atuo comercialmente em parceria com ele em Florianópolis, que a Soltura realmente está se posicionando no mercado para levar o que tem de melhor no processo. Mas veja bem, quando você tem uma solar, é um produto que aí... nós temos, por exemplo, na Universidade Federal de Santa Catarina, a usina mais antiga do Brasil, 46 anos. Então, desculpa te cortar, mas é um conjunto que é do fabricante, que é a WEG, e da Soltura e WEG,
que vem muito preocupada e em relação a realmente entregar o padrão VEG, a bancabilidade da VEG. Então, a gente agradeço desde já, fico muito feliz pelo convite, né? E acredito que até o evento já teremos alguns clientes já entregues aqui mesmo, né? E o próprio Quilombo, que é um trabalho social, um grande diferencial, né? Para ser visitado, e essas outras obras que nós temos aí. Por exemplo, Gramado, Canelas, estamos com a assembleia marcada para o dia 7 no Laje de Pedra. Já está desenhado, está tudo tá bem entendido. Então, enfim, se eu falar mais, eu acho Pode. Já é o suficiente. Tá bom. Fico à disposição e muito feliz por esse momento divino que nós tivemos hoje de levar a informação e tu abrir as portas e chancelar aí o Embaixador do Sol e a Tereza. Meus queridos, muito obrigada pela presença. De verdade. Muito bom contar com profissionais e pessoas como vocês. Grato. Obrigada, meu amor. Tá bom? Muito obrigado. Deus abençoe. Gente, até a próxima terça com mais temas de supra importância aí para a gestão condominial. Um beijo, fiquem com Deus e até a semana que vem.